Graça e paz, meus irmãos, uma ótima quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, quase encerrando mais um mês desse ano, debaixo do cuidado e da proteção, da orientação, da graça do Senhor nosso Deus. Quinta-feira, o nosso dia da nossa reunião de oração, nós temos procurado compartilhar com esse vídeo curto alguns dos motivos que nós estamos dando atenção nas nossas reuniões. Mais uma vez, o nosso convite para você estar conosco hoje às 8 horas da noite no nosso templo, podendo inclusive compartilhar os seus motivos de oração, conhecer melhor os irmãos e também os motivos que eles querem apresentar para a gente também. Sempre tenho dado essa ênfase, eu sei que às vezes não é possível que você esteja conosco, mas então lembrando também, quando você não puder estar presente, mas tiver algum motivo para orar, compartilha com a gente. Manda uma mensagem ou telefona, procura fazer contato. Não conseguiu estar conosco na quinta-feira? Num outro momento, aproveite quando encontrar com algum dos irmãos, separa um momento para estar conversando, para estar orando, se interessar por aqueles motivos que os nossos irmãos na fé também têm. Quero, antes de apresentar os motivos específicos, também lembrar a importância da gente orar em termos de louvar e adorar o Senhor nosso Deus. Por isso aqui, de forma muito simples mesmo, está trazendo um resuminho de algumas das coisas que nós vimos no domingo passado. Nós temos usado esse catecismo para crianças pequenas, e a pergunta número 15 é essa aqui. Em que sentido o homem é um ser singular? A resposta é: ele carrega em si a imagem de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, 26 e 27, você vai recordar a maneira tão especial como Deus criou o ser humano. E isso para a própria honra e glória do Senhor nosso Deus, nos dando a oportunidade de criar, de desenvolver, de dominar, de conduzir e tantas outras coisas tão maravilhosas que refletem toda essa grandeza do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que as coisas não continuaram dessa forma e por isso nós procuramos ver também no domingo passado pela manhã o texto de 2 Coríntios 3:18, que diz que todos nós, com o rosto descoberto, podemos contemplar a glória do Senhor e que o Senhor mesmo nos transforma de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aí de forma ilustrada está o versículo aqui acima, e a gente agradece a Deus, como ele traz conversão, ele descobre os nossos rostos, mostrando que nós estávamos presos ao pecado e que o Senhor Jesus é a solução para isso. Nós somos levados a uma vida de adoração, porque quando contemplamos a glória do Senhor é isso que nós desejamos e devemos fazer. E as mudanças não param, né? Nós somos transformados de glória em glória, graças a Deus por isso. Louve ao Senhor, ore também nesse sentido. Nós temos, então, os nossos motivos específicos, temos orado nessas últimas semanas pelas secretarias municipais, né, da Prefeitura da cidade de São Paulo, hoje pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Sônia Francine Gaspar Marmo é que está à frente dessa secretaria, e o Fernando Pádua Novaes está à frente da Secretaria Municipal de Educação. Então, quantas questões a gente poderia imaginar em torno da responsabilidade dessas duas secretarias, né? A preservação de direitos humanos, o cuidado de cidadania, todos os desafios na área da educação, e não apenas o papel desses secretários, mas das equipes deles e das pessoas que atuam justamente nesse segmento. Então, vamos pedir por um bom trabalho, por um trabalho que honre a Deus, que seja dependente do Senhor, que traga melhorias e o devido cuidado, proteção, inclusive, dos direitos do cidadão paulistano. Vamos orar por esses secretários, pela vida deles, a saúde, a família, o trabalho e a própria comunhão com o Senhor, que é possível graças àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós temos orado sempre por pessoas desaparecidas e seguindo as postagens da Divisão de Desaparecidos da Secretaria Municipal também de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Se você acompanhar a página deles, você vai ver que, graças a Deus, nesses últimos dias, algumas pessoas foram encontradas, mas nós continuamos, então, também orando por aqueles que ainda estão desaparecidos, hoje pedindo pelo Erinaldo, também pela Lúcia e pelo José. Ele desapareceu no dia 18, então já praticamente há 10 dias, e ele é lá de Osasco. Vamos pedir pela vida dele, pela família, por informações, por preservação, reencontro e qualquer outra necessidade também que eles estejam passando, eles possam realmente
se colocar diante do Senhor e confiar, a gente logo poder ter informações com alegria também. Nós também temos orado sempre pela igreja perseguida, então, como eu já coloquei aqui outras vezes, nós temos feito uma oração conjunta baseada no material que a Portas Abertas tem preparado. E hoje nós vamos orar então por mais um país, que é a Arábia Saudita. É o país de número 13 na classificação de perseguição religiosa. E a Portas Abertas traz uma série de informações para a gente conhecer mais da realidade dos cristãos naquele país e alguns dos motivos que são apontados, né, para nós orarmos pelos cristãos, pela igreja de lá. Interceda para que os cristãos secretos, que estão isolados, encontrem formas de se conectar com outros cristãos online. Vamos orar também para que haja uma melhor igualdade de gênero na Arábia Saudita e por um fim ao tratamento opressivo às mulheres. E vamos agradecer a Deus pela coragem dos cristãos que compartilham a fé. Clame a Deus para que continue edificando sua igreja por meio de suas testemunhas. Mais uma vez, quero lembrar que no mês de junho, Deus nos permitindo, nós acompanharemos a programação proposta pelas Portas Abertas, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Então, para a gente também já ir orando por isso, e se você quiser se envolver de alguma forma com as atividades que são propostas, a gente vai conversando sobre isso também. Na questão até da igreja se espalhando por tantos e tantos lugares, hoje eu coloquei aqui a foto em que o pastor Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Conselho, está junto com a diretoria da Junta de Missões Nacionais. Lembrando que a Junta de Missões Nacionais cuida dos missionários que estão desenvolvendo algum trabalho em solo brasileiro. E graças a Deus, com já o mapa e o quadro dos missionários atualizado, hoje a gente pretende começar a orar, então, novamente, por todos esses missionários e até com uma frequência maior. Vamos pedir, inclusive, por direção e sabedoria para os dirigentes da Junta de Missões, pelos missionários em campo, pelos desafios de pregar o Evangelho, da aceitação à mensagem, da estruturação de igrejas, os desafios financeiros, o próprio cuidado em família, coisas importantes para a gente colocar em oração em favor dos missionários. Da mesma forma, estou colocando aqui na foto a diretoria da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, também reunido com o pastor Roberto Brasileiro. No caso da APMT, o cuidado é com os missionários que estão fora do Brasil ou em algum trabalho transcultural, mesmo que dentro do Brasil. Então, entre indígenas, ciganos, árabes e etc. Então, também pedir por essa diretoria, por o trabalho que tem sido feito, por tantas famílias e pessoas que têm se candidatado para serem missionários da APMT também. Da mesma forma, o próprio investimento que a gente tem procurado fazer. Sempre orando, então vamos orar também pelos missionários da PMT especificamente. Temos o quadro fixado lá no fundo do nosso tempo para você ir conhecendo um pouco mais. Queremos fazer algumas outras coisas para estar mais próximo dos missionários e também com a nossa própria oferta missionária, que normalmente a gente entrega no terceiro domingo. Claro que você pode entregar em algum outro momento, mas sabendo que os valores que a gente tem arrecadado para isso são muito importantes no campo missionário. Uma das famílias que a gente tem ajudado diretamente ligada à PMT, a família Bantim, lá na África do Sul, ore por eles também. E aqui, agora, por último, colocando um motivo ligado à nossa igreja, esse logotipo é algo que a Igreja Presbiteriana do Brasil preparou já há um tempinho atrás. A sigla significa Minha Cidade para Cristo. Então é importante a gente saber que diversas igrejas por todo o nosso país têm utilizado o material que a APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, preparou. E é um material para evangelização, para discipulado, e nós também já começamos a utilizar isso agora na última semana, e a gente tem alguns desafios e grandes oportunidades na questão da evangelização no nosso bairro, pessoas próximas. Então, vamos orar por isso e por esse envolvimento. Então, um dos materiais a gente começou a utilizar
aos domingos com um grupo de pessoas que são novos membros ou estão se aproximando da nossa igreja. Queremos usar isso para capacitar pessoas que podem evangelizar outras pessoas também. Temos outros materiais que estão chegando também. Nós temos lá no dia 6 de maio, na outra semana, um momento de evangelização que o Seminário JMC vai fazer no nosso bairro, então para nós orarmos por isso. E aproveitando também, pedir que os irmãos orem pelo encontro de sábado, que a SAF está promovendo sobre saúde bucal, às 16 horas no nosso tempo com a nossa irmã Elaine. Então, bastante coisa para a gente orar. Eu espero que você faça isso hoje, por esses motivos e por tantos outros que você puder lembrar. Se puder, ou com a sua família, ou com amigos, quem sabe até por telefone com alguns dos nossos irmãos da igreja, separe um momento para orar por cada um desses motivos e também compartilhar aquilo que tem acontecido com você, aquilo que são preocupações, aquelas alegrias que Deus tem dado ao seu coração. Que Deus muito o abençoe, um ótimo dia e também restante de semana. Um abraço.